Passamos a apresentar o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Agradecemos por sua honrosa audiência. Até aqui nos ajudou o Senhor. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Jesus é o meu abrigo, minha fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Chegando em nome de Jesus, mais uma tarde maravilhosa, abençoada por Deus, sem problemas, sem preocupações, sem fatalidades, uma tarde especial. Muito obrigado, meu Deus, por tudo isso. Boa tarde a todos os meus ouvintes que vão me escutar a partir de agora. Que Deus continue presente na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Eu quero deixar uma palavrinha, guarde no seu coração isso que eu vou dizer agora. Para hoje, viu, que eu vou dizer: fé, oração e gratidão. Fé para a gente vencer, oração para ficarmos mais fortes e gratidão por mais uma vez agradecer que Deus nos acordou e nos permitiu, com o nosso acordar, que tenhamos um novo recomeço em nossas vidas. Tá bom assim? Fica para vocês essa palavra. E agora está entrando no ar o programa Manancial de Água Viva. Chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Meu irmão, a luta pode estar grande, mas passa pelo processo porque Deus está te aprovando. Aleluia. Filho, eu tenho visto tuas lutas. Quando oras bem baixinho, pensas que não estou te ouvindo. Olha, hey, tenho visto tuas lágrimas, mas não desanimes, a vitória vou te entregar. Todas as provas que passei pra ti, nenhuma delas você reprovou. E aquela mais difícil respondeu assim. Respondeu de joelhos dobrados e chorando com a boca no pó. E hoje te entrego o diploma que é a vitória. Receba a vitória, receba a vitória. Sei das lutas que passou, foi difícil, mas suportou. Receba a vitória. Receba a vitória. Receba a vitória. Sei das lutas que passou, foi difícil, mas suportou. Receba a vitória. Oh, coisa linda é quando o crente é aprovado por Deus. Ele geme, ele chora, mas Deus
se entrega a vitória. Daquela prova, quando dobravas teus joelhos e gemia assim: ai, 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 hey! A prova não vou suportar, mas filho querido, a vitória vou te entregar. Todas as provas que passei pra ti, nenhuma delas você reprovou, e aquela mais difícil respondeu assim. Respondeu de joelhos dobrados e chorando com a boca no pó. E hoje te entrego o diploma que é a vitória. Receba a vitória, receba a vitória. Sei das lutas que passou, foi difícil, mas suportou. Receba a vitória. Receba a vitória. Receba a vitória. Sei das lutas que passou, foi difícil, mas suportou. Receba a vitória. Sei das lutas que passou, foi difícil, mas suportou. Receba a vitória. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Quero partilhar com vocês um dos textos mais preciosos da Bíblia, que está em Apocalipse, capítulo 1. Peço que você abra sua Bíblia comigo e vamos ler a partir do verso 5, a parte B do verso 5, até o verso 18. Peço a sua gentileza para não fechar a sua Bíblia depois da leitura do texto. Apocalipse capítulo 1, versos 5 a 18. Esse texto diz assim: àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes,
Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares, e cingido à altura do peito com a cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Meus irmãos, eu gostaria de hoje então conversar com vocês sobre o tema a glória incomparável do nosso Redentor. Desde o momento em que Jesus nasceu em Belém da Judeia, até o registro desse texto que acabamos de ler, temos basicamente um século. E talvez os momentos mais difíceis e mais dolorosos que a história já contemplou. Quando Jesus nasceu, quem governava o Império Romano era o imperador César Augusto. Ele governou do ano 27 a.C. ao ano 14 depois de Cristo. Quando Jesus inicia o seu ministério, morre na cruz, ressuscita dentre os mortos e retorna aos céus, quem governava o Império Romano era Tibério César, filho adotivo de César Augusto, que governa desde o ano 14 até o ano 37 da era cristã. Foi sobre esse César que Jesus disse: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Sucedeu Tibério César um dos homens mais cruéis da história, chamado Calígula, que governou de 37 a 41 da era cristã. Homem perverso, sanguinário. Sucedeu Calígula Cláudio, que governou de 41 a 54. Foi no governo de Cláudio que foi profetizado por Ágabo uma fome mundial, que de fato chegou. E como efeito colateral desta fome mundial, conforme Atos 18, 2, os judeus foram expulsos de Roma, provocando certamente uma crise de pobreza extrema desses crentes, que retornaram à sua terra, sem terras, sem casas, sem renda, o que motivou o apóstolo Paulo a fazer uma grande coleta entre as igrejas gentílicas da Galácia, da Macedônia, da Caia e da Ásia Menor, para socorrer aqueles pobres da Judeia. Sucede o imperador Cláudio, Nero, um dos homens mais cruéis também da história, devasso, violento, que mandou matar sua própria mãe. Governou de 54 a 68. Foi no governo de Nero que Roma foi incendiada no ano 64. Foi no governo de Nero que começa a chamada Guerra Judaica em 66, culminando na tomada de Jerusalém, na destruição do templo de Jerusalém e na diáspora dos judeus. Sucede Nero Vespasiano, que governa de 69 a 79. Foi no governo de Vespasiano que o Coliseu Romano foi inaugurado, o Anfiteatro da Morte, que numa festa de 100 dias de inauguração, mais de 10 mil crentes foram mortos, com requinte de crueldade. Eles eram enrolados em peles de animais, jogados na arena, para os cães morderem,
para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Foi também no governo de Vespasiano que o general Tito Flávio destruiu Jerusalém. No mesmo ano do Coliseu, da inauguração, foi o ano da destruição de Jerusalém, no ano 70, e a maior dispersão dos judeus de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Sucedeu Vespasiano Tito Flávio, o general que tomou Jerusalém, que governa de 79 a 81. Mas agora vem o imperador desse tempo aqui, Domiciano, que governa de 81 a 96. Este homem foi tão mau que os historiadores o chamaram de Nero Redivivo, ou segundo Nero. Foi este homem que arrogou para si pela primeira vez o título de Senhor e Deus. Foi esse imperador que perseguiu de forma implacável os cristãos. Foi este imperador que deportou o apóstolo João, então pastor de Éfeso, da igreja de Éfeso, para esta colônia penal, para esta ilha vulcânica do mar Egeu, a ilha de Patmos. Vale destacar que a essas alturas, quando esse texto aqui foi escrito, todos os demais apóstolos já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. João, já idoso, era o último representante do colégio apostólico. A intenção de Domiciano certamente era jogar uma pá de cal sobre a igreja tão sofrida, e mais, calar a voz do último apóstolo de Jesus, colocando numa ilha e fechando-lhe todas as portas da terra. Porém, quando todas as portas da terra foram fechadas para João, Deus abriu-lhe uma porta no céu e disse: sobe para aqui, e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Em outras palavras, quem tem as rédeas da história nas mãos não são os poderosos deste mundo, mas o Senhor Deus Todo-Poderoso. Ele manda, Ele comanda, Ele dirige a história. Era um dia de domingo, era o dia do Senhor, quando João escuta atrás dele uma voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele vê as 7 igrejas, e no meio das 7 igrejas, o Cristo glorificado. Quem é esse Jesus que João viu na ilha de Patmos? Ele é a pessoa central do Antigo Testamento. Ele é tudo no Antigo Testamento. Ele é a semente da mulher, ele é o descendente de Abraão, ele é o cordeiro da Páscoa, ele é a coluna de nuvem, ele é a coluna de fogo, ele é o maná que caiu do céu, ele é a água que brotou da rocha, ele é representado pelo tabernáculo, ele é representado pelo templo, ele é representado pela arca da aliança, ele é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele a realidade. Quem é esse Jesus que João viu na ilha de Patmos? Ele é tudo no Novo Testamento. Ele é o verbo que se fez carne, ele é o cordeiro que tira o pecado do mundo, ele é o pão da vida, ele é a luz do mundo, ele é a porta da salvação, ele é o bom pastor que deu a vida pelas suas ovelhas, ele é a ressurreição e a vida, ele é o caminho, a verdade e a vida, ele é a videira verdadeira, ele é o fundamento da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o edificador da igreja, ele é o protetor da igreja, ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o princípio, ele é o fim, ele é a raiz de Davi, ele é o leão da tribo de Judá. É o Senhor que está presente aqui nesta noite. Diz a Escritura que João
então tem essa visão do Cristo da glória. E eu queria então, olhando para essa passagem com os meus amados, tirar 3 lições. A primeira lição é a grandeza incomparável da pessoa de Jesus. A segunda lição é a grandeza incomparável da obra de Jesus. E a terceira lição são as implicações desses 2 pontos primeiros. Então vejamos a grandeza incomparável de Jesus, conforme registrado aqui no texto. A primeira coisa que João destaca está aí no versículo 13. Quando ele escuta essa voz, e ele se volta para ver quem é que falava, ele vê as 7 igrejas, os 7 candeeiros, e no meio das igrejas, um semelhante a filho de homem. Então a primeira coisa que eu quero destacar, que este Jesus é onipresente. Ele está no meio das igrejas. Ele está em Éfeso, ele está em Esmirna, ele está em Pérgamo, ele está em Tiatira, ele está em Sardes, ele está em Filadélfia, ele está em Laodiceia, ao mesmo tempo. Ele está aqui na igreja evangélica Calvário, em Brusque, nesta noite. Ele está em toda parte, ele está em todo o universo. Não há um centímetro desse universo tão vasto em que Jesus não esteja presente. Ele é onipresente. Você pode encontrá-lo em qualquer lugar, em qualquer geografia, em qualquer espaço, em qualquer tempo. Ele está presente. Ele é onipresente. Segunda característica desse Cristo glorificado, olha comigo o versículo 14. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve. Essa figura aqui retrata que ele é eterno. Ele pré-existe a criação e ele é o Criador. Ele não passou a existir porque não foi criado. Ele é o Pai da eternidade. Antes que existisse os astros, as galáxias, os mundos estelares, ele já existia eternamente como Deus. Jamais houve um tempo em que ele não existisse. Jamais haverá um tempo em que ele não existirá. É aquele que é, que era e que há de vir. Ele é eterno. Portanto, ele não precisou derivar da criação glória para si mesma. Equivocam-se aqueles que acham. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Espírito
Chegando, chegando, chegando. O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Jesus, meu guia, Ele é seu guia, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Cante mais uma vez. Jesus, meu guia, Ele é amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor, e quando eu senti temor, nele confiarei. Ele dá seu poder e seu amor para nós que somos fracos e pecadores. Você entende a dimensão disso? Imagine um presidente dando o seu poder a uma criança que não sabe ler, que não sabe escrever, e falando: olha, eu te dou o poder e o amor que eu tenho por você. Você não sabe nada do futuro. Você não sabe nada do que tem reservado para você, e mesmo assim Ele te dá o poder, porque a palavra de Deus diz que onde você põe a planta dos seus pés é abençoado pelo poder que vem do Senhor Jesus Cristo, não é por você. E a palavra de Deus diz que o Satanás tem que sair em retirada quando você clama o nome de Jesus.
E aí, o que você escolhe fazer com isso? Eu não sei você. Eu escolho navegar no Espírito Santo de Deus e sentir a presença desse Deus que escolheu me amar. Então cante. Eu navegarei hoje, todos os dias, no oceano do Espírito, e ali adorarei com tudo que sou ao Deus do meu amor. Eu adorarei, eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, vem e enche-me de novo. Eu confio em ti, nele confiarei, nele confiarei, fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor, nele confiarei, nele Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Santo, 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 santo. Obrigada, meu Deus. Obrigada por ter escolhido nos amar. Obrigada, Senhor, por ter mandado o seu Filho nessa terra por nós. E mesmo que às vezes durante o dia das nossas vidas nós neguemos a cruz, porque nós negamos a cruz quando pecamos, ainda assim o Senhor nos ama. Ainda assim o Senhor escolhe habitar no meio do povo de Deus, separado, escolhido. Como eu posso não adorar esse Deus? Santo, 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 santo. Santo,
santo, santo, santo. Ele é o único que merece nossa adoração. Irmão, tudo isso vai passar. Tudo, olhe em volta. Olhe tudo isso aqui. Tudo isso vai passar. As coisas que você construiu vai passar. Mas Deus não passa. E a glória celestial não passa. E é para lá que nós vamos. É para lá. E nós vamos falar o que lá? Santo, 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 santo. Eu quero muito ver você lá. Eu quero muito ver você lá. Mas para nós irmos para lá, nós precisamos andar no caminho, confiando em Deus. É o desejo do seu coração. Então levante suas mãos o mais alto. E só a igreja vai cantar. Nele confiarei. Só a igreja. Nele confiarei. Sempre confiarei. Dia eu verei. Aplaude e glorifique o nome do Senhor. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jeremias 18. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo. Não, segura aí. Palavra do Senhor que veio à plenitude dizendo. Eu vou repetir. Palavra do Senhor que veio à plenitude, aleluia, dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas. Dispõe-te, volta Vitinho. Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras, e lá ouvirás as minhas palavras. Segura aqui que eu já vou continuar. A Bíblia diz que a palavra do Senhor veio ao profeta. A palavra do Senhor veio, aleluia, ao profeta. Tem profeta aqui essa noite? Tem profetisa de Deus aqui essa noite? Aleluia. A palavra do Senhor veio e fala assim: dispõe-te. Primeira coisa, ele está dizendo assim, ó. Você precisa se dispor, você precisa se levantar. Isso. Porque Deus não fala com os acomodados. Deus não fala com os distraídos. Deus não fala com quem está ocupado na internet, com quem está ocupado na televisão, mas quer ouvir alguma coisa. Não dá para ouvir Deus assim. Ou você vai focar no que Deus tem para você, ou você vai focar nas coisas que você quer para a sua vida.
Aí ele fala assim, ó: dispõe-te, se levanta, aleluia, e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha palavra. Por que desce na casa do oleiro? Ele está dizendo: vai para a igreja, vai para a igreja, se levanta, sai deste lugar que você está, de dor, de tristeza, esse dia tribulado que você passou, essa situação que você está vivendo. Então te levanta e vai para minha casa, porque é lá que você vai ouvir a palavra que eu tenho para a sua vida. É aqui que Deus fala, é aqui que eu recebo as bênçãos, é aqui que Ele destrava ministérios, é aqui que Ele nos direciona ao caminho que eu devo andar. Se dispõe, se levanta e vai à casa do oleiro, porque na igreja a gente tem que ter humildade, porque na igreja nós não temos título, nós somos servos. É na igreja que nós aprendemos, é na igreja que nós somos instruídos. Então vai à casa do oleiro. Quem é o oleiro? Deus é o oleiro. Ele está falando: vai para minha casa, porque lá você vai ouvir o que? As minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre rodas. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Ele está dizendo: Deus mandou eu ir, eu fui, mas quando eu cheguei lá, o culto já estava acontecendo. Quando eu cheguei lá, as coisas já estavam acontecendo. O que isso quer dizer? Tem gente que fala: hoje eu não vou para a igreja, como se Deus fosse sentir a tua falta. O culto vai continuar, Deus vai manifestar o poder dele, e é por isso que ele fala: sai da tua casa, vai para minha casa, ouvir as palavras que eu tenho para a sua vida, aleluia. Se você vier, você vai receber, mas se você não vier, o culto vai continuar. Quem tiver vai receber. Ele diz: eu cheguei lá, mas ele já estava todo intertido na obra. Então tem gente que fala: se eu não for, Deus não vai fazer. Escuta, Deus vai fazer, mas na vida de quem está disposto a receber. Se você ficar ameaçando Deus, que está cansado, Deus não vai chorar atrás de você. Deus não vai chorar atrás de mim se eu falar: Senhor, eu cansei da obra. Sabe o que Ele vai fazer? Vai levantar outro e vai colocar no meu lugar e no teu lugar. Porque lá fora ou aqui dentro tem pessoas dispostas a fazer aquilo que muitos não querem fazer. Então você que tem chamado e continua sentado aí, e Deus está falando para você: faz tempo que eu estou te chamando. Você precisa deixar Deus te usar. Aí a Bíblia continua aqui, ó, no 4. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ele está dizendo: olha, quando eu cheguei lá, como um vaso que o oleiro fazia de barro, ele se estragou na mão. O que ele fez? Ele tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Segundo, era melhor para quem? Para a pessoa ou para Deus? Então Deus sempre vai fazer da minha vida aquilo que é bom para mim, mas aquilo que Ele sabe que vai ser bom para mim. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que Deus deveria fazer da outra maneira. Eu acho que Deus poderia me levar para este lugar, que aqui seria melhor. Aí Ele está dizendo: eu vou fazer do jeito que eu tenho que fazer, porque eu sei o que é melhor para você. Tem dia que parece que a gente está sendo quebrado, tem dia que parece que a gente está sendo desmontado, mas é o próprio oleiro, porque Ele é o oleiro, eu sou o vaso. Então quando a mão do Senhor está sobre a minha vida, aleluia, Ele está
está me moldando, Ele está me transformando. E quando Ele vê que o molde não está bom, Ele vai lá e desfaz. Aí vai ter que começar tudo de novo. E a boa mão do Senhor, quando vem sobre a nossa vida, aleluia, Ele começa a formar. Ele faz o vaso. Um vaso de barro. Um vaso que não tem valor para o mundo e para as pessoas, mas que é cheio de valor para o próprio Deus. O vaso, ele passa na fornalha. O vaso passa onde? Porque ele passa pelo fogo. E o fogo, ele me faz suportar. O fogo são as provas. O fogo são as situações que eu vivo, são as dívidas, são as traições. Então, se eu suporto tudo isso, aleluia, eu estou sendo completamente formado pela mão. O fogo não vai matar. O fogo vai me fortalecer. O fogo vai te fortalecer. Toda situação que a gente passa somente vai me fortalecer e te fortalecer. Não pense que o fogo chegou para o mal. Não pense que alguma porta se fechou para você ser envergonhado. É porque amanhã tem honra, aleluia, para o vaso que é precioso para Deus. Cadê os vasos preciosos essa noite aqui? Aleluia. Não deixa o oleiro tirar a mão do vaso, porque se tirar vai quebrar. Se tirar vai ser destruído. Se tirar você não tem para onde ir, não tem o que fazer. Não deixa, não perde o contato com a mão do oleiro. Você precisa, eu preciso ser moldado por Ele. Nós precisamos aceitar aquilo que Ele tem para a nossa vida. Muitos não dão certo porque querem fazer do seu próprio jeito, mas Ele vai lá, coloca as mãos e fala: se você me permitir, eu vou te fazer do jeitinho que eu quero. Sabia que existiam duas rodas, rodas inferiores e rodas superiores, e elas trabalhavam juntas, a roda superior com a inferior, porque onde há concordância tem resultado. Aonde há concordância, o que é ligado nos céus é ligado. Então o vaso precisa entrar em concordância com o oleiro. O vaso precisa entrar em concordância com quem? Oleiro. E o oleiro é quem? É Deus. Se você está sendo triturado, acredite que você continua na mão dele, porque Ele vai lá e Ele faz de novo, porque Ele vai lá e Ele coloca a boa mão dEle, e Ele refaz a mim, Ele refaz a você. Ele está me moldando, Ele está me transformando, Ele quer mudar a minha vida, a minha casa, mas não pode ser do jeito que eu quero, tem que ser do jeito, aleluia, que Ele tem para mim. Está ficando bonito por fora, olha que vaso bonito, mas se errou de um jeito, ele vai se desfazer completamente. Mas o oleiro não se importa de recomeçar, mas tem vaso que se importa. Aí o vaso deixa o oleiro sozinho, e o oleiro vai esperar o vaso que quer, o vaso que está decidido. Deixa Ele, aleluia, te moldar. Deixa Ele mudar, aleluia, você. Deixa Ele te fazer do jeito que Ele tem para fazer. Vai para a casa do oleiro, ouve a palavra. Deixa o oleiro pegar, aleluia, em você. Porque as pessoas não te valorizam, porque barro não tem valor, mas o céu valoriza, porque quem chamou foi o céu. Aleluia, porque as pessoas só querem quebrar, as pessoas só querem pegar um vaso e jogar e detonar e destruir. Eu não falei que ia ser quebrada. Aí Deus falou: eu não vou te quebrar, porque a argila está na minha mão, e a argila não quebra, a argila só se desmancha. Aleluia. O Espírito Santo está falando para pessoas aqui: não saia da igreja, não saia da presença, não saia daqui, não abandone a tua fé, não volte para o mundo,
Não volte para as velhas obras. Não volte a fazer o que você já fez um dia. Lembra como você era sem brilho? Lembra como você não tinha vida? Lembra como para você tanto faz como tanto fez antigamente? Era assim. Eu não estou nem aí para nada. Mas hoje o vaso, ele se preocupa. Ele se preocupa em saber se o oleiro está recebendo o culto. Se preocupa na sua própria doação para ele. Ele não quer um vaso quebrado. Ele quer um conserto. Ele não quer te remendar. Ele te quer por inteiro. Ele não quer que você apenas leia aquilo que você deseja ler, aquilo que você quer viver. Ah, eu quero essa promessa para a minha vida. Eu quero isso aqui, olha. Não basta estar na igreja. Você tem que estar nas mãos de Deus. Eu vou repetir. Não basta estar na igreja. Você tem que estar nas mãos do oleiro. E Ele quer te moldar. E quantas vezes precisar, Ele vai colocar a mão em você e em mim. Quantas vezes for necessário, para nos deixar do jeito que Ele quer, Ele vai fazer. Mas Ele está perguntando essa noite para algumas pessoas aqui: por que você está fugindo da mão dEle? Por que você está abandonando bem lentamente a sua fé? Porque devagar, devagar você tem andado para trás. Por que você tem ouvido pessoas que não são como você e não frequentam os lugares que você frequenta? Por que você anda com pessoas que são da balada e rejeitam aqueles que são de Deus? Por que você não se doa aqui dentro, mas se doa lá fora? Por que você não adora como deveria, mas o seu trabalho, você faz de tudo para agradar o seu chefe? Agrada quem é mundano, mas não agrada o Rei dos Reis. Como Deus vai trabalhar em pessoas que não sabem o que querem? Deus me trouxe aqui, e Deus te trouxe aqui, para dizer que tem muita gente dentro da igreja, mas fora de Deus. Não recebe a palavra, não entende o ministério, rejeita o pastor, rejeita os obreiros, rejeita os membros, rejeita tudo que é lançado. Ai, hoje eu achei que eu fosse rodar. Não, você veio aqui para aprender, e eu também. Porque tem momentos que Deus está mandando orar e a gente quer ouvir música e a gente quer ver televisão. Tem momentos que Deus fala assim: ah, vai lá, abre a palavra. E você fala: quando eu deitar, eu abro e leio. Mas quando você deita e abre, você já cai no sono. Porque quer pegar no sono é abrir a palavra. Quer pegar no sono é abrir a Bíblia. Quando você decreta que você vai estudar, você fala mais tarde. Por que você deixa para mais tarde e prioriza as outras coisas, se o oleiro está com a mão estendida para poder me formar e te formar? Mas para formar o barro, aleluia, o vaso, precisa ter uma movimentação. E o que é a movimentação? Oração. O que é a movimentação? É o jejum. O que é a movimentação? É a concordância. Quer ser vaso, mas não quer passar pelo fogo. Quer ser vaso, mas não quer passar pela fornalha. Quer ser vaso, mas não quer deixar Deus moldar. Ai, eu sou vaso. E olha, eu vejo tudo. Para de mentir para você. Para de mentir para você. Deus te conhece, Deus sabe quem você é. Para de se enganar. Deus está com saudade de muitas pessoas aqui. Eu acabei de ouvir isso dele. Ele falou: diga ao meu povo que eu estou com saudade de muitas pessoas aqui. E você simplesmente
tem andado e falado para as pessoas que é com a sua própria força. Por que o casal não se une e não ora? Por que a família não agradece a Deus pelo alimento? Por que você não agradece pela vida? Tem pessoas que levantam e não voltam mais para casa. E aquele que estava esperando, ao invés de receber a pessoa, vai ter que ir num velório. Ou vai ter que ir para um hospital. Então Deus está dizendo: eu quero os melhores momentos com você, porque eu te levantei como um vaso precioso em minhas mãos. Mas o mundo está te atrapalhando. A internet está fazendo com que você fique mais lá fora do que aqui dentro. Você que decide os dias que você quer estar na presença de Deus. Como assim? O servo, ele tem que obedecer. O servo não tem relógio. Olha, você que não gosta do culto longo. O servo não tem relógio. O servo está disposto. O servo fica de pé, o servo adora, o servo tem que estar ali quando Deus chama. Acordou de madrugada, perdi o sono. Não perdeu, foi Ele que te chamou para você orar. E você não entendeu porque o nível espiritual está baixo. E o oleiro está querendo moldar, mas o vaso não está deixando. O vaso está quebrando a cada dia mais. E daqui a pouco vai deixar de existir. Deus está chamando os teus, aleluia, para se levantar como homens e mulheres, vasos honrados na presença do Senhor. É muito fácil a gente cobrar. Senhor, eu quero, Senhor, faz, Senhor, tem que ser comigo. Mas o difícil é a gente entrar em concordância e a gente fazer. O difícil é a nossa entrega, o difícil é querer levantar de madrugada, porque no dia seguinte eu vou ter que levantar cedo para trabalhar. Eu honro quem não conhece a Deus e deixo de honrar quem me formou. Porque as pessoas, elas são assim. Elas pensam nas outras, mas elas não pensam em Deus. Tem medo do diabo, porque vê uma pessoa manifestada, mas não tem medo, Anita, de Deus. Uma pessoa sábia é aquela que teme ao Senhor. Uma pessoa inteligente é aquela que tudo dá graças. Uma pessoa visionária é aquela que coloca tudo na mão do oleiro, tudo na mão do Senhor. Porque se eu sou um vaso escolhido, eu preciso ser um vaso de honra, porque quem me chamou simplesmente é o Criador dos céus e da terra. Irmãos, eu não sei que recado é esse que Deus está dando essa noite, mas tem algo que Ele quer destravar na vida de pessoas aqui. Tem algo que Deus quer falar. Tudo que Ele fala para nós, todo o recado que Ele entrega, Ele está abrindo a nossa mente para dizer: acorda, porque eu quero te honrar. Acorda, porque eu quero fazer você ser grande. Palavra boa é aquela que entra no nosso coração e nos faz entender aquilo que Deus está falando conosco. A palavra de Deus sobre a nossa vida nos levanta e nos ergue. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Quero
Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família clame o santo nome Jesus. Você pode subir o nível da sua voz e declarar isso essa noite. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre a sua família clame o santo nome Jesus. Teu nome. Chegando, o programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. É uma bênção. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. O salmo que nós vamos considerar com vocês hoje é o Salmo 41. E eu peço que você abra sua Bíblia comigo neste salmo. E hoje vamos considerar este belíssimo poema escrito pelo rei Davi. Salmo 41. Está escrito o seguinte: bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não o entrega à discrição dos seus inimigos. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença, tu lhe afofas a cama. Disse eu: compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim. Quando morrerá e lhe perecerá o nome? Se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs, amontoando no coração malícias. Em saindo, é disso que fala. De mim rosnam a uma todos os que me odeiam. Engendram males contra mim, dizendo: peste maligna deu nele, e caiu de cama. Já não há de levantar-se. Até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim, e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem. Com isso conheço que tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo. Quanto a mim, tu me sustens na minha integridade e me pões à tua presença para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para eternidade. Amém e amém. Bom, eu gostaria de tratar deste salmo sob o tema As Grandes Experiências da Vida. Vocês bem sabem, e vocês podem notar aí, que esse salmo está encerrando o primeiro livro de Salmos. Os Salmos são 150 poemas, escritos em tempos diferentes, por autores diferentes, com ênfases diferentes. Você tem no Salmo 5 livros. Este primeiro livro, que é o Salmo 1 ao 41, todo ele escrito por Davi. E esse terceiro salmo, escrito por Davi, esse salmo escrito por Davi, que encerra o primeiro livro, ele encerra de uma maneira muito curiosa, porque ele diz bem-aventurado, e dos 41 salmos do primeiro livro, apenas 3 salmos começam desta maneira. É o Salmo 1, é o Salmo 32 e o 41. No Salmo 1, Davi diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, ou dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Essa palavra bem-aventurado, traduzido, quando foi feita a tradução da Septuaginta, foi vertido como Macários. Macários é a mesma palavra que Jesus usou lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurados humildes de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos. E essa palavra Macários significa feliz, muito feliz, superlativamente feliz. E aqui Davi está nos ensinando que o homem que evita o caminho do mal, o homem que não participa dos conselhos, nem anda pelo caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, é feliz, muito feliz. Em segundo lugar, no Salmo 32, ele diz que feliz é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, cujos pecados são cobertos. Aquele que é perdoado é muito feliz, porque o pecado produz condenação, produz culpa, produz derrota, fracasso, opróbrio. E quando você é perdoado, saber que Deus não coloca na sua conta a sua dívida, mas ao contrário, quita a sua dívida, a ponto de você ser justificado, perdoado, você é feliz. Você dorme em paz, você põe a cabeça no travesseiro e sabe que não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é motivo de uma grande felicidade. Mas agora, neste salmo, pela terceira vez, Davi vai falar que bem-aventurado, muito feliz, é aquele que acode ao necessitado. O generoso é feliz. É por isso que o Senhor Jesus diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Quem tem essa experiência, quem tem esta prática, sabe disso, que você é muito feliz quando você estende a mão para socorrer alguém. Você é muito feliz quando você ajuda alguém, quando você acode, socorre o necessitado. Bom, este salmo não apenas encerra o primeiro livro dos salmos, mas esse salmo é também um salmo messiânico. Você sabe, você tem salmos de louvor, você tem salmos de penitência, você tem salmos imprecatórios, você tem salmos de lamento, e você tem salmos messiânicos. Quando é que um salmo pode ser chamado de messiânico? Quando o autor, ao escrever, não escreve apenas algo que tem a ver com ele, mas como um profeta, ele escreve apontando para uma realidade de Cristo. E se você notar comigo, no verso 9 desse texto, até o meu amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar. Davi está falando de uma realidade que ele vivenciou. E teve amigos aliados, como Aitofel, por exemplo, que num dado momento se volta contra ele, para o trair, para puxar o seu tapete. Porém, ao escrever essas palavras, Davi não estava pensando precisamente nele, ele era um profeta. Ele estava apontando para alguém maior do que ele, para aquele que seria chamado o filho de Davi, o Messias. E esse versículo 9, ele nos remete ao texto que Jesus se refere a Judas Iscariotes, que comia do seu pão e voltou contra ele seu calcanhar, que o traiu. Então, por isso, esse salmo também é um salmo messiânico. Ele está apontando para uma realidade que Cristo vai evocar em todos os evangelhos sinóticos, Mateus 26, 24, Marcos 14, 21, Lucas 22, 22 e João 13, 18. Todos esses evangelhos, ou todos esses evangelistas, citam este versículo, Salmo 41, 9, com referência à traição de Judas a Jesus Cristo. Bom, então, agora dito isso à guisa de introdução, vamos entrar na exposição do Salmo. Esse salmo está dividido em 3 pontos essenciais. Primeiro,
ele trata do crente generoso e do pobre necessitado, dos versos 1 a 3. Segundo, ele trata do crente enfermo e os inimigos impiedosos, versos 4 a 9. Terceiro, ele trata do crente suplicante e o Senhor misericordioso, dos versos 10 a 13. Então, esse é o esboço que nós vamos expor agora, desenvolver agora com vocês. Crente generoso, pobre necessitado, crente enfermo, inimigos impiedosos, crente suplicante e Senhor misericordioso. Então vamos ao primeiro ponto, o crente generoso e o pobre necessitado. Com a Bíblia aberta comigo aí, vamos lá. Primeira coisa que eu destaco é que a generosidade é fonte de sublime felicidade. Olha o versículo 1. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. Enfatizo, repito, que a palavra bem-aventurado aí, na tradução que foi feita do Velho Testamento para o grego, a palavra que aparece lá é makarios, a mesma palavra que Jesus usou para bem-aventurança. Feliz, muito feliz. A pergunta é: quem é o necessitado? O que é uma pessoa necessitada? A ideia aqui é de uma pessoa desamparada, uma pessoa que está passando dificuldade. Em outras palavras, é aquele que é pobre, de bens materiais, fraco em força, menosprezado em reputação, desanimado em espírito. Não é apenas uma pessoa que está precisando de comer, ou uma pessoa que está precisando de vestir na hora da chegada do inverno, mas é também o necessitado nas outras áreas da vida. Alguém que pode estar com muito dinheiro, mas está numa grande aflição. Essa semana atendi uma pessoa de um outro estado que me ligou, uma pessoa que tem muito dinheiro, que tem muitos bens, mas vivendo um drama, já tentar suicídio algumas vezes, a vida perdeu o sabor, a vida se desfigurou diante dos seus olhos, ele não consegue encontrar mais razão para viver. É uma pessoa necessitada, que precisa de ajuda, precisa de socorro, precisa de uma mão estendida, precisa de uma palavra de ânimo. E talvez você olhe o mapa de São Paulo, tem muitas pessoas carentes fisicamente, necessitadas de comida, e esta igreja tem sido uma agência nas mãos de Deus para atender tantas famílias necessitadas de pão, de comida, de uma cesta básica. Mas há outras pessoas que moram em palacetes, em condomínios de luxo, em apartamentos amplos, que vestem as roupas de grife mais caras, que andam pelas ruas de São Paulo e do Brasil e do mundo em carros de luxo, que têm reserva econômica para viver de uma forma de fausto e luxo por anos, mas que são carentes, necessitadas, estão desesperadas, precisando de uma palavra, serem acudidas. Este é o contexto aqui, meus amados irmãos. Agora, o texto está dizendo que quando você acode essa pessoa, socorre essa pessoa, na hora que ela mais precisa, na hora do desespero, na hora que ela está afundando, como que só o nariz de fora, tentando respirar, você que socorre é muito feliz. Você que estende a mão é muito feliz. O texto está mostrando para nós que feliz não é o egoísta, não é o narcisista, não é o que olha só para ele, pensa nele,
desde que ele sobreviva, desde que ele esteja indo bem, desde que ele com saúde, com dinheiro, com família tranquila, com seus negócios prosperando, que os outros se danem, como diz a música do Roberto Carlos, que você me aqueça nesse inverno e o restante vá para o inferno. Eu estou pensando em mim, no meu bem, na minha felicidade. Não, esse texto ensina para nós o altruísmo. O altruísmo, de você olhar para o outro, de você olhar pela janela e saber que tem gente à sua volta precisando de uma palavra, precisando de uma mão estendida, precisando de um socorro, precisando de uma ajuda, precisando de ser notado e assistido. Essa é a ideia do texto. Se você faz isso, isso é fonte de uma sublime felicidade. Notem o que Spurgeon disse sobre esse versículo. Como são tolos os que temem perder a riqueza, dando-a, e não temem perderem-se, mantendo-a. Aquele que guarda ouro pode ser um bom carcereiro, mas aquele que dispõe para socorrer o necessitado é um bom mordomo. O que a Bíblia diz? A alma generosa prosperará, mas aquele que retém mais do que é justo é pura perda, vaza pelos dedos. Quando você socorre o pobre, você está emprestando a Deus, que não fica com dívida com ninguém. Então aqui a primeira palavra para você. Você tem essa experiência? Não estou falando lá uma vez ou outra na vida, não. Você tem a experiência de ajudar alguém de uma maneira programática, constante. Quanto do seu orçamento mensal você reserva para ajudar alguém? Frequentemente. Ah, pastor, eu não sei nem quem que eu posso ajudar. Sabe sim. Sabe sim. Tem gente na sua família? Tem gente que trabalha na sua casa? Tem gente que você conhece? Então eu gostaria aqui de fazer um desafio a você. Você não é o que você escuta, você não é o que você promete, você não é o que você sente, você é o que você faz. Ensinar isso aqui e de você ir para casa e contar tudo do mesmo jeito, não resolveu muita coisa. Hoje, quem sabe você aqui faça um teste, uma experiência. E vou lhe dizer uma coisa, ninguém é tão pobre que não possa dar e ninguém é tão rico que não possa receber. Assuma um compromisso diante de Deus. Eu falei, eu vou começar a ajudar uma pessoa. Eu vou começar a ser generoso. Eu vou começar a dar parte daquilo que eu recebo. Veja o resultado. Você vai ficar espantado. Porque Deus vai multiplicar a sua sementeira. Deus vai fazer você prosperar. Em todas as áreas. E você vai perceber que mais bem-aventurado é dar do que receber. Bom, mas vamos agora a uma outra verdade nesse texto. A generosidade não é apenas fonte de felicidade, a generosidade é fonte de ricas recompensas. E o texto vai elencar para nós 5 recompensas. Primeira, olha aí no versículo 1 ainda. O Senhor o livra no dia do mal. O que o texto está dizendo? Você é crente? Louvado seja Deus, você é crente. Você está aqui, você ama Deus, você é um servo, uma serva de Deus. Mas Deus não blindou a sua vida. Você não está numa estufa. Você não está numa redoma de vidro. Você e eu enfrentamos também o dia mau. Não está escrito lá em Efésios 6? Acerca do dia mau? Depois de você vencer tudo, você permanecer firme, porque chega o dia mau. O que é o dia mau? Se você pensa numa luta, numa batalha espiritual, o dia mau é o dia em que parece que todas as forças adversárias, visíveis e invisíveis, humanas e espirituais, conspiram contra você.
É aquele dia que parece que os céus estão de bronze. Você já acorda com o nó na garganta. E o texto está dizendo que quando você é generoso, não são os astros que estão movendo em seu favor, não. Não é coincidência, não. Não é apenas uma coisa casual, não. O Senhor o livra no dia do mal. Há uma espécie de promessa particular e específica para o generoso. Você se lembra lá de Cornélio, quando a Bíblia diz que as esmolas que Cornélio fazia eram conhecidas diante de Deus? Não lembra que o Senhor Jesus Cristo disse que se você der um copo de água para alguém em nome de Cristo, você não fica sem receber galardão? Quando você socorre o necessitado, você não apenas abençoa a pessoa que recebe a sua ajuda, mas isso é contado diante de Deus. Chegando! O programa Manancial de Água Viva, com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção. Alguém quer desistir? Levar o dinheiro? Vamos lá, mais um cantor misterioso. Oi! Oi, seu Raul, tudo bom? Nossa, esse daí deve ter uns 12 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 10. 10! Você de onde é? Eu sou de São Paulo, capital. Que bairro? Itaquera. Itaquera. Zona Leste. O que você canta? Eu canto gospel. Música, maestro. Imagina um homem muito rico e importante, cheio de autoridade, e nada conseguiu fazer. Quando a filha adoeceu, o dinheiro não resolveu, a influência não a curou, o poder se tornou inútil na vida de alguém que ele tanto amou. E ele ouviu falar de um certo nazareno que fazia o que o homem não podia fazer. A esperança acendeu, mas de repente alguém traz a notícia: a sua filha acabou de... E Jesus falou: você só precisa crer. Jesus tem autoridade sobre a morte, sobre a vida. Ele cura qualquer ferida, e ainda que esteja morto viverás, viverás. A menina ouviu a voz do mestre ordenando
minha amada. Miguel Souza, eu tô apaixonada por você, assim. Primeiro, eu amo o nome Miguel, tá? É assim, se eu tiver um filho ainda na vida, ainda nesta vida, se chamará Miguel. E aí, lá de trás, o seu timbre é algo, assim, surreal do que emociona. Você tem só 10 anos, mas você tem uma lágrima na voz. Tem uns momentos... E outra, já tem personalidade. Mesmo você cantando gospel, como você falou lá atrás, você não lembra ninguém do gospel. Você tem um jeito de criança cantar. Isso me cativa tanto, criança sendo criança, não querendo ser adulto. E Deus fez um milagre. Para mim, é um milagre. Uma criança de 10 anos cantando como você cantou, tranquilo, sossegado, você não estava nervoso. O único toque que eu tenho que te dar é trabalhar a sua respiração. Eu senti que em alguns momentos você estava ofegante, mas também tem a ver com o nervosismo ou com a emoção de estar aqui, porque eu não senti que você estava nervoso. Eu acho que é trabalhar mesmo o diafragma, porque isso é um músculo que precisa ser trabalhado. E você tem só 10 anos. Deus é maravilhoso. Você é um milagre, Miguel. Você é maravilhoso. Me emocionei com você. Parabéns. Obrigada. Flávia Noronha. Miguel! Tudo bem, Miguel? Tudo bom? Tô bem, e você? Também. Tá gostando de estar aqui? Tô. Primeira vez num palco? Sim. Sim? Tá feliz? Tô bastante. Ah, coisa linda. Desde quantos anos você canta? 4. 4 anos. E você canta na igreja sempre? Sim. Sim, com seus pais? Sim. Que legal. Você toca algum instrumento, faz aula de canto? Piano? Faz aula de canto também? Faço. Que legal. Você é muito segura. Sua voz lá atrás era de um anjinho cantando. Nosso Pituquinho aqui, o mais novinho da turma, de 10 anos. Que prazer te receber aqui. Você é um grande artista, pequeno grande artista. E olha, eu espero que você fique com a gente, porque eu tô apaixonada. Eu vou te tratar igual criancinha, tipo Itimalia. Hoje cuida uma gostosinha, né, mamãe? Deixa não, Miguel. Ah, lindo! Caio Mesquita. Você é pequeno só no tamanho mesmo, porque chegou no mesmo nível técnico dessa galera que está aí, que já são um pouco mais velhos que você, mais experientes que você, mas em momento algum você deixou nada a desejar em relação a eles, muito pelo contrário, você chegou com muita segurança, muita tranquilidade, né, sereno, concentrado naquilo que ia fazer, naquilo que se propôs a fazer, e fez muito bem. Teve um deslizezinho ali de uma palavra que não saiu. Depois daquele deslize, você ficou um pouquinho nervoso, mas logo corrigiu, logo voltou ali a sua serenidade, entregou um resultado excepcional vocal, canta muito bem. Eu vim batendo aqui na tecla essas 2 últimas semanas em relação à dinâmica, né? Saber controlar um pouquinho isso, nem a todo momento é punch. Você, se eu pudesse pegar e dar um exemplo do que eu falei, eu colocaria essa sua apresentação para exemplificar. Foi muito, muito bom. Parabéns. Obrigada. Seu futuro é brilhante. Nossa, muito obrigada. Caramba, vou te contar, viu, garotão? Você é evangélico? Sou. Você tem cara de bispo, sabia? É? Você prega, não? Não, só canto. Só assiste e canta? Sim. Mas não prega? Não. Mas você pode pregar aqui, turma vai acreditar em você, que você é muito simpático, bonito. Nossa, obrigada. Você é. E canta pra caramba, nego. Miguel Souza, da Zona Leste de São Paulo, é isso? Sim. Bonita, rapaz. Gostei de vocês. 10 anos? É, 10 anos. Você nunca tinha cantado na televisão? Não. Primeira vez? Sim. Caramba, hein? Tá bom. Fica aqui, não sai daqui, nem se o bispo mandar você sair, tá? Fica aqui. Carinha dele. Eu volto já já. Turma, vem pra cá. Casa lá. A saudade me dói no meu peito, dói. Eu estou na cidade, eu estou na favela. Estou por aí sempre pensando nela. Não finja que eu não tô falando com você. Eu tô parado no meio da rua. Eu tô entrando no meio dos carros. Eu tenho que doer essa cura.
nota. Arthur. $27. Lara. $26. Gabi. $27,5. Isa. Laura. Miguel Souza. Laura. Tchau. Obrigada. Tchau. Lá. Você vai embora? Eu vou hoje, eu vou. Obrigado. Ô, Arthur, você ganhou 2.000. Quer levar ou quer voltar semana que vem? Quero ficar. Quer ficar? Sim. Então volta para 3. Tchau. Obrigado, senhor Raul. Você ganhou 4.000. Quer voltar para 5 ou leva os 4? Eu vou voltar para 5. Volta. Você ganhou 9. Quer voltar ou leva? Eu vou voltar. Vai voltar. Tchau. Tchau. Linguiça, vem pra cá. Você ganhou R$1.000. Você quer levar ou você quer voltar a cantar? Eu vou voltar. Vai voltar? Tchau. Obrigado, Tânia Mara. Obrigado, Maestro Caio Mesquita. Obrigado, Flávia Noronha. Obrigada. Vem aí, homenagem ao artista. Chegando! O programa Manancial de Água Viva com a pastora Reni. Esse programa é uma bênção.